E hoje eu vou passar as minhas impressões sobre esse livro, Checklist, do Atul Gawande. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Bom, eu comprei esse livro, eu estava lá zapeando, navegando no Amazon, ele apareceu e eu achei legal porque eu trabalho com mapeamento de processo, eu trabalho analisando processos e é muito comum a gente ter o uso de checklists nos processos que a gente verifica, que a gente avalia, ali tem uma etapa lá que o pessoal faz essa conferência. Então, quando eu vi o azulzinho aqui, aí tem também assim, mais lidos do New York, não sei o quê, pô, vou comprar esse livro. E comprei e li. E vamos aqui ao que eu achei interessante, tá bom? O autor é médico. Ele é médico e as histórias que tem nesse livro aqui, na maioria são histórias de cirurgias, de procedimentos médicos ligados ali ao dia a dia de um médico. Só que isso não impede que qualquer pessoa leia esse livro. Talvez dê um certo quando ele detalha ali os procedimentos que acontecem, né, na sala de cirurgia e outras coisas. Então, assim, se você não gosta muito dessa parte, se você desmaia quando tira sangue, não lê esse livro não, que você não vai gostar, tá bom? Agora, o mais importante é o quê? Que o autor, ele relata a criação de checklists para melhorar os procedimentos médicos, para melhorar as cirurgias, para melhorar o processo de uma cirurgia. Então, eu fui lendo esse livro com esse olhar, né? Poxa, cadê os processos aqui? Cadê os processos aqui? Cadê os processos? Então, eu encontrei, né? Eu encontrei isso, mas aqui eu fiz algumas anotaçõezinhas, olha só. O autor, ele vai contando histórias, né, para prender a gente, porque senão fica muito seco, né? Você tem que fazer o checklist por A, B ou C. E o autor ele vai contando a história desse processo dele, da descoberta do checklist, do uso do checklist, como ele aprendeu a fazer bons checklists, que ele fez para o OMS e tal. Então, é sobre isso que ele discorre no livro e tem alguns pontos, né? Já falei, deixa só aqui, eu fiz algumas marcações aqui. Ah, você nem tá vendo, né? Mas vamos lá, depois eu tiro uma foto aqui. Então tem uma frase aqui que ele fala: a cada dia aumenta mais o volume de novos conhecimentos requeridos e de novos fatores a considerar no esforço para fazer o que é certo. Então, assim, à medida que a gente estuda, a gente vai adicionando mais controles naqueles procedimentos ali, de modo que o sucesso fique cada vez mais provável, né, para garantir a probabilidade de sucesso. Gente, não está aqui no livro não, mas antigamente o pessoal nem lavava as mãos para fazer uma cirurgia, né? Então, a coisa que parece tão óbvia, o pessoal não fazia. E a cada avanço, né, da medicina, então são novas coisas que têm que ser feitas aqui. E o autor fala que é muito difícil administrar isso tudo, tá bom? Então, foi o primeiro grifo que eu fiz nesse livro. Eu não sei se você lê livro grifando, eu estou até mudando a forma aqui que eu leio meu livro, né? Mas assim, voltando aqui ao checklist, tá bom? Ele fala de um outro médico, até o Peter Pronovost, que ele decidiu criar checklists para os médicos. Por quê? Porque os médicos esqueciam de fazer uma coisinha ou outra e isso aumentava demais o risco de infecção e até cirurgia cardíaca. É, Instalação do catéter venoso central, né? Nem sei o que é isso, mas cara, deve ser bom. Pois bem, então ele fala que tinha muita infecção proveniente deste procedimento e que eles fazem um checklist. E aí nessa passagem aqui, é uma passagem que eu gostei, por quê? Porque o Pronovost, para fazer o checklist, olha só o que é que ele fez. Numa folha de papel, escreveu os passos necessários para evitar instalações ao para evitar infecções ao instalar o catéter venoso central. E aí ele fala, os médicos devem lavar a mão com sabonete, limpar a pele do paciente, colocar pano cirúrgico esterilizado, usar a mão, quer dizer, ele vai descrevendo o processo, não é mesmo? Então aqui é onde mais fica evidente essa análise de processo para criar o checklist. Porque o checklist ele pressupõe um processo mapeado. Ele pressupõe a identificação das tarefas, não é mesmo? E aí eu venho, consolido ali para ver se aquelas tarefas que deveriam ter
acontecido, elas realmente aconteceram, tá bom? E aí ele fala que, olha só, em mais de um terço dos pacientes, ao menos uma das tarefas, e olha só, eram 5, foram omitidas. Olha só que negócio interessante, né? Isso a gente está falando aqui de cirurgia, tá bom, pessoal? Então, ele vai falar da eficácia, né? Que aí o Pronovost ele identificou que com esse pequeno checklist ele aumentou a eficácia e daí o pessoal diz, opa, isso é bom, tá? E aí também ele comenta uma coisa muito legal assim, né? Que acontece também na análise do mapeamento de processo quando a gente chega lá, né? Quando o consultor chega lá para lidar com os clientes, que é o quê? Que é a resistência. A resistência a usar essa ferramenta, a resistência a fazer o checklist, a resistência a olhar. Por quê? Porque a pessoa acha que já sabe. Enfim, ele vai discorrendo aqui alguns motivos, né? Que são motivos muito parecidos para a adoção também da cultura ali de melhoria de processo, tá bom? Então, aqui a gente já está entrando o quê? O pessoal descobriu que checklist era importante na medicina, que ajudava, né, que salvava vidas. Reduzir infecção, salvava vida. Economiza dinheiro, enfim. Eles perceberam isso e aí disseram, poxa, vamos fazer checklist. Mas aí o autor ele fala que não foi da cabeça deles, eles foram olhar quem sabia fazer checklist. Aí ele fala da construção civil, ele fala também da Boeing, da indústria aeronáutica, né, que são muitos checklists. Ele até fala daquele caso lá do rio Hudson, não é? Onde o piloto pousou ali no rio, e ali ele fala que naquele momento o próprio piloto chegou para o copiloto e disse: abre o checklist. Porque tem o checklist ali do passo a passo, inclusive em situações de emergência, tá bom? E que a Boeing, que a indústria aeronáutica, tem muitos checklists. E nesse processo de elaboração, vendo lá da Boeing, vendo lá da construção civil, ele foi estudando por quê? Porque ele tinha que ter um checklist não muito extenso, ou seja, de fácil compreensão, mas também que o pessoal não ficasse batendo cabeça, ou seja, o custo do controle. Você não pode ter tarefas demais que fica confuso. Você não pode ter um checklist que fique ambíguo, que a pessoa não entenda direito o que é aquela pergunta. E aí ele vai falando do processo de amadurecimento dele na elaboração de checklist para colocar ali itens que realmente agreguem valor. Aí vamos lá, né? Um Pareto ali, 80-20 implicitamente. Outro ponto que o livro aborda, que eu achei interessante também, é a questão do contexto. O autor, ele vai falar que, deixa eu ver aqui, 1 em cada 8 médicos nem sequer sabia onde seria a incisão no início da operação. Olha só, o médico chegava lá, o anestesista chegava lá, eles não sabiam nem, nem onde era, nem o nome da equipe. Então tinha aquela coisa assim que se desse problema, isso não é problema meu. Ou seja, não existia um espírito de conjunto, uma unidade da equipe que ia fazer aquele procedimento. Então é muito importante também, né? Quem executa o processo, a equipe ela tem que estar unida, né? Se der um problema, o problema é da equipe, o problema não é de fulano nem de ciclano. E aí o autor ele fala disso, né? Que eu chamei aqui até assim, dessa importância do contexto, né? E da união da equipe para que haja empatia entre os membros ali. E aí ele, bom, e aí ele dá conta uns casos reais assim, onde o conhecimento, a empatia, o estudo do procedimento prévio, o que é que eles iam fazer, o histórico do paciente, isso todo mundo sabia, todo mundo falava em voz alta. Por quê? Porque aí um comentava uma coisa, outro comentava outra, e aí eles faziam uma coisa que a priori não iriam fazer e que poderia gerar um problema muito grande ali na cirurgia, tá bom? Então, estou quase acabando aqui. E aí ele vai falar, né? Até eu já marquei aqui, mas eu já comentei com você. Ele descreve todo o caso lá do Rio Hudson lá. Até ele enche uma linguicinha danada aqui no livro, né? É uma historinha bem
que não é da área da medicina, mas é uma historinha bem extensa, então você vai lendo ali e tal, para no final ele dizer essa importância do checklist, do trabalho em equipe, da comunicação entre os membros ali envolvidos, né? Saber com quem você está trabalhando, saber quem é o outro, saber, né, que ali tem um ser humano, não é um robô nem nada, né? Então, para fechar aqui, um último ponto que ele fala, que eu achei muito legal, né? Que aqui ele já está arrematando o livro, tá bom? Ele fala, né, de um padrão de profissionalismo. Claro, tudo ele contextualiza, ele vai falar tudo, né? Que isso serve não só para a área da medicina, mas para toda profissão. Que o primeiro é o altruísmo, que a gente está, de certa forma, cuidando do outro, a gente está fazendo alguma coisa para outrem, né? Para outras pessoas, a gente está servindo, tá bom? Ele fala da habilidade, nós temos que ser capacitados, nós temos que ter a proficiência para poder executar bem o nosso trabalho, executar bem aquele processo, né? Que há uma expectativa de confiabilidade. Por exemplo, eu sei o que eu devo fazer e eu vou fazer conforme o certo, né? Então é essa expectativa aqui de confiabilidade que há entre nós e os membros ali daquela equipe que executam o processo. E aí ele traz, né, para o quarto item, que é o quê? Que é a disciplina, que é seguir o passo a passo, que é seguir o processo, que é ir lá, conferir, olhar. Muitas das vezes, né, a gente, não preciso fazer isso, é até um motivo de resistência lá, eu já sei. E é nessas horas que a gente se perde, que os problemas acontecem, porque a gente esquece de falar algo, tá bom? Então, assim, um livro legal, é uma leitura leve, tá bom? Nada muito complexo. Tem essa coisa aqui da medicina que eu falei para vocês, peito aberto, sangue, não sei o quê. Então, releva se você tiver alguma sensibilidade a essa questão aí, desses aspectos médicos. Mas o livro, de uma leitura tranquila, tá bom? Bem tranquila a leitura desse livro. É um livro para você ler ali de maneira despretensiosa, tal, e que vai te trazer insights bacanas, tá bom? Para o teu dia a dia, para o teu trabalho, para a tua vida. Beleza? Pois bem, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço se você puder deixar um like, agradeço se você puder se inscrever no canal. Para quem é analista de processo, quer saber analisar, quer saber modelar, quer saber, tem meu curso aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui também, tá bom? Para você comprar na Amazon, às vezes tem promoção. Eu peguei uma promoção desse livro. Recomendo você esperar uma promoção. Vou deixar o link aqui. Se você comprar pelo link, aí a gente ganha também. Você está ajudando o canal, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus. Até a próxima.